Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidar nós a meditar em 3 versículos da palavra de Deus. Salmo 46, versículo 1, 2 e 3 diz assim: a palavra de Deus é um cântico a Deus. E Deus gostou desse cântico e deixou ele registrado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Olha que maravilha. Deus é nosso refúgio, lugar de esconder, lugar de refugiar. Aonde? Em Deus. Fortaleza, lugar de ficar abrigado. E socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado, Deus é o nosso socorro bem presente. Aleluia. Socorro presente na hora da angústia. Não, é bem presente mesmo na hora da angústia. Está angustiado, Deus é socorro bem presente. Ele está presente aí na sua vida, na minha vida. Aleluia. Agora o salmista dá um brado, diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Hein? Já pensou? A terra mudar? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Misericórdia. Porque quando os mares estão agitados, quem está no monte está seguro. Mas já pensou o monte transportando e vindo parar no meio do mar agitado? E ele diz: e ainda que as águas se rugem e se perturbem. E ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pensou, o monte já foi para o meio dos mares. Pensa bem, é por isso que a Bíblia não é ler, não, temos que ler um versículo e ficar meditando o que o versículo está falando conosco, não é o que ele quer falar, o que ele está falando. Já pensou, o mar agitado, o monte vai para lá no meio do mar. Agora pronto, você olha para um lado e para o outro. Não é assim que de vez em quando parece que acontece na nossa vida, que o mar nos cercou e nós estamos lá em cima de uma ilhazinha no meio do mar. E olha para um lado, você vê água e o mar agitado. Já pensou você numa ilha no meio do mar, o mar agitado e as ondas subindo, e você cantando, como o salmista diz aqui? Pelo que não temeremos, ainda que o monte se transporte para o meio dos mares, e ainda que as águas rugem e se perturbem. Não, mas tem mais, é ainda que os montes se abalam. Agora ficou pior. O monte já no meio do mar, o mar perturbado, e agora o monte sendo movido. Aí os montes sendo abalados, o mar está abalando o monte, você está no monte, no meio do mar. Dá para cantar um louvor desse numa tribulação dessa? Olha para um lado e para o outro, só vê o mar agitado e as ondas subindo. E você numa ilha, nós, eu e você, estamos em cima de uma ilha no meio do mar. Você olha, só vê água de um lado, para frente, para trás, de lado. De repente o monte começa a abalar. Dá para confiar no Senhor nessa hora? Ainda que os montes, que as águas rugem e se perturbem, rugido das águas, hein? Perturbando. Agora, ainda que os montes se abala pela sua braveza. A braveza do mar é tanto que o monte começa a abalar no meio do mar. Como que fica a minha e a sua situação, meu amado, minha amada irmã? Dá para você meditar nesse salmo todo? Pega a sua Bíblia agora. Eu estou apenas me convidando você para meditar em 3 versículos. Não, mas pega a Bíblia, leia ela toda e começa a meditar. Seja manhã, tarde ou noite, a hora que você está meditando comigo nessa palavra. Oh, você que está passando por luta, tribulação, tem hora parece que o mar transporta. Está tão bravo que as ondas estão subindo mais alto que o monte do Senhor, onde nós estamos no monte do Senhor. E agora parece que nós estamos, como o salmista diz aqui, numa ilha, o monte foi lá para o meio do mar. E as águas estão espumando, está agitada. De repente o monte começa a tremer, parece que as nossas bases espirituais estão tremendo. Oh, aleluia! Isso é cântico, é por isso que eu disse, isso é cântico para crente com sobra. Tem que ser crente em Deus com sobra, mas é crer mesmo, não é Tomé, não. É aquele que crê, não precisa de ver, não. É aquele que crê em Deus, ainda que não está vendo, mas sabe que Deus está ali presente. Ele é socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Oh, meu querido, minha amada irmã, medita nessa palavra. Você que está passando por tribulação, seja enfermidade. Já pensou, tem enfermidade. Quando o médico dá o resultado do exame, estremece tudo. É o monte no meio do mar. Suspeita que é câncer, que é isso, é aquilo, doenças difíceis, incuráveis. Mas para Deus não existe doenças incuráveis, aleluia. Ele é o Deus do impossível.
Aí o monte, parece que o monte está no meio do mar. E o mar está agitado. De repente, o resultado do exame. Aí é o monte tremendo no meio do mar. Ainda que as águas se ruge e perturbe, ainda que os montes se abala pela sua braveza, mas o salmista diz que tem uma cidade, ou um rio que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E ele diz: Deus está no meio dela. Eita glória! Agora o salmista olhou e viu Deus no meio. Jesus diz: onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. Mateus 18, versículo 20, está escrito. Como que está a sua vida, você que está meditando comigo, minha amada irmã, meu amado irmão, pastor, evangelista, presbítero, jovem, adolescente, ancião. O ancião não importa a idade, que a tribulação vem para todos, mas Deus é o socorro bem presente, aleluia. Na hora da angústia, está angustiado, o monte está no meio dos mares, o mar está agitado, o mar está espumando, oh, aleluia, e o monte está tremendo, mas você está no monte de Deus firme. Deus está no meio dela. Agora no versículo 10, para encerrar, Deus diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Medita nessa palavra. Deus dizendo: aquietai. Eu posso estar pregando, falando para alguém que está passando. Às vezes pegou um resultado do exame médico, parece que o monte tremeu lá no meio do mar. Está tremendo. Deus está dizendo: aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, assim diz o versículo 10. É por isso que eu disse: pega a sua Bíblia e medita nesse salmo. Em nome de Jesus, leia ele todo, meditando, não é só lendo, chegar no final, não. Vai lendo versículo, meditando o que Deus está falando comigo e com você. Em o nome de Jesus, fique na paz do Senhor, não dá para continuar mais. Amém? Medita aí no seu lar, onde você estiver.